Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. E como eu sempre falo, é sempre um prazer estar fazendo aqui esse trabalho. Este é o vínculo no momento de nós inteirarmos, né? Que a gente possa fazer aquele bate-bola, não é? Aquela aula massa. Então, a proposta de hoje é o seguinte: eu vou fazer uma revisão, né, para o assunto, para o simulado de vocês, segundo simulado da escola. Então, eu vou falar aqui, dar uma pincelada do que vai cair no simulado. Claro, tudo baseado nas nossas videoaulas. Beleza? Sem estresse. Então, essa revisão aqui é destinada, tá bom, ao ensino médio, especificamente ao primeiro e o terceiro ano do ensino médio. Esta revisão aqui, tá bom? Mas, se o segundo ano do ensino médio quiser assistir, não tem problema, pode assistir. Vamos nessa? Simbora! Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar é intertextualidade. É um assunto fácil, já está dizendo. Inter quer dizer entre, textualidade e textos. Então, entre textos. Aí eu separei aqui o que é intertextualidade. É um recurso, não é, realizado entre textos, que foi o que eu falei, inter. Quando você pega uma palavra, que for analisar a palavra, vê mais ou menos a origem dela para você tentar. Às vezes tem palavras que são neologismos, e a gente não conhece, que são palavras novas, mas tem palavras que pelo prefixo a gente mais ou menos saca o que quer dizer. Então, intertextualidade, entre, textualidade, texto. Então, entre textos. Ou seja, é um recurso usado entre textos, ou seja, é a influência e relação que estabelece sobre o outro. Ou seja, influência ou relação de um texto sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita, clara, de cara, ou implícita, que está lá no texto, mas não está explícito, está implícito, tá bom? Explícita que está evidente. Implícito que está lá a informação, mas ela está escondidinha, mas está lá a informação. Aos elementos existentes no outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Beleza? Então, eu sei que é influência em relação de um texto sobre o outro. Fechou? Adriano, eu posso pesquisar mais sobre intertextualidade? Claro, lógico e evidente. Beleza? De boa na lagoa. Próximo slide, sem estresse. Vou aqui devagar, devagar. Então, o primeiro ponto foi intertextualidade. Segundo ponto, segundo assunto, né? Funções literárias. Aí, a Adriano colocou aqui mais ou menos o que é a função literária. A obra literária. A obra literária pode ter como função a apresentação de um retrato da realidade, de modo a escrever, criticar, ironizar, satirizar problemas da nossa sociedade. Quando isso ocorre, dizemos que a literatura é engajada. Então, a função serve para isso aí, para apresentar retrato da realidade de forma que a gente descreve, ou critica, ou ironiza, ou satiriza, né, com problemas da nossa sociedade. E a gente tem algumas funções literárias. Não misture com funções de linguagem. Lembra daquele assunto de funções de linguagem, que é metalinguística, emotiva, poética? Não, aqui é funções literárias. Simbora. Está apressado não, né? Estou aqui devagar, tranquilidade. Então, primeira função literária é a função cognitiva.
Quem nunca ouviu essa palavra? Vamos fazer um trabalho de forma cognitiva, coisa. Quer dizer, conhecimento, galera. Tá bom? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou transmitindo para vocês o pouco que eu sei, não é? Compartilhando, ó, tem palavras que estão na mídia, né? Compartilhando, coisa bonita. Compartilhando o cognitivo, ou seja, a função cognitiva, vou ler o que está aqui, se refere à aquisição de conhecimento. Então, quando eu passo para você essa informação, qual é o assunto? Funções literárias, tá bom? Que você aprende, você assimila, teve aprendizagem, então é uma função cognitiva. Em literatura, o escritor tem a percepção, o conhecimento pessoal da realidade que o rodeia. Essa percepção costuma se chamar de inspiração, estalo ou insight. Impulsionado por esse estímulo, o leitor, o escritor, produz textos que comunicam esse conhecimento ou percepção, onde o sentimento e a razão se confundem. Resumindo, de miúdos, tá bom? Quando ele está escrevendo o texto, né, ele sente tudo isso aí, ele tem a percepção que está ao redor. Então, ele está transmitindo informação, né? Está passando a função cognitiva. É quando você vai lá na livraria e hoje você não precisa nem ir. Às vezes, hoje é tudo entregar, né? Delivery, tudo entrega. Chega aí, ó, chegou o livro. Aí você vai ler o escritor, o que ele escreveu. Beleza? De forma cognitiva. Então, a obra literária, por conseguinte, exprime esse seu conhecimento intuitivo e estético a respeito da realidade que o rodeia. Aí, ó, eu botei como exemplo um assunto, intertextualidade, que a gente viu lá em cima, não é? Esse assunto, função literária, é outra função cognitiva que a gente está fazendo. Então, transmitir o conhecimento, aquisição de conhecimento, função cognitiva. Não é fácil. É mesmo que empurrar bêbado na ladeira. No instante você aprende. Simbora, agora é assim, simbora para outra função. Então, a gente viu lá intertextualidade, que foi um assunto. E aqui nós estamos vendo funções literárias. Então a gente viu a primeira função, que foi a função cognitiva. Vamos para a segunda função, sem estresse. Suave danado. Função estética. Se estética já está dizendo, quando você vê estética, quer dizer o quê? Beleza, né? Palavra estética na cabeça, quando vocês conciliam essa palavra, ó. Pensou a palavra, fecha os olhos aí. Pensou na palavra estética, beleza. Forma, pronto, fechou, respondeu. Por ser a literatura uma arte, ela nos remete à nossa capacidade de apreciar o belo, o bonito, ao prazer que sentimos diante das coisas agradáveis, que tocam os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto. No caso da literatura, isso se relaciona ao emprego adequado da metrificação. Isso aí, galera, foi um assunto que a gente viu. Lembra? Nós trabalhamos divisão, a diferença de divisão silábica e de divisão poética, que tem as sílabas, a metrificação, a forma que o poema está sendo feito, tá bom? De forma onde tem ritmo, rima e articulação das palavras. Então, a estrutura do poema, do enredo, como o autor faz. Então, isso é uma função estética. Olha que coisa bonita. Aí eu coloquei um exemplo aqui de função estética de um texto de Olavo Bilac. Aqui, ó, ele fez o poema de forma, os versos deles, ó, os versos dele, tá bom? Ele escreveu uma estética no poema. Quando você vê, você sabe que é um poema, não é a prosa, isso é um poema, pela forma como o poema foi escrito. Exemplo de função estética. Beleza? Então, a gente viu função cognitiva, palavra de quando você cognitivo, conhecimento. Função estética, forma. Beleza. Então, nós já vimos duas funções. Funções, que funções? Função catártica, quer dizer catarse. Eu vi um filme ontem, até no canal aberto, que foi a Beleza Oculta. Beleza Oculta. Beleza Oculta. Então, a palavra catártica
vem de catarse, do grego, né, que significa purificação e purgação. Então é como passasse por isso, esse sofrimento, não é? Purificação da alma e purificação das emoções, para você compartilha daqueles problemas que todos têm, aí vai compartilhar, isso é uma função catártica, tá bom? Então aquele filme Beleza Oculta foi isso, onde o personagem ele passou por um trauma, perdeu a filha dele, e ele passou por um momento de catarse, que ele frequentava ambientes onde as pessoas tinham problemas iguais e iam compartilhar esses sentimentos para tentar purificar a alma e transmitir aquelas emoções. Então, um momento de purificação. Na literatura, o autor, eu vou botar um exemplo aqui, ó, Manuel Bandeira, tá bom? Ele tinha um problema de tuberculose, então ele escreveu esse poema Vou Embora para Pasárgada, onde nesse poema ele diz que anda de bicicleta, é, tem a mulher que ele quer, é amigo do rei, então ele faz coisas que, como doente, ele não podia fazer, tá bom? Então ele passa por uma purificação daquele sofrimento e daí ele fez esse poema baseado no sofrimento que ele passou, tá bom? No momento dele lá, ok? Então, cognitivo e catártica, tá bom? Que a gente viu. E a de cima foi, esqueci aqui, estética. Cognitivo, estética, catártica. Beleza? Tranquilo, suave na nave. E a função político-social já está dizendo, tem a ver com a parte histórica, que é o que acontece nesse momento, politicamente e socialmente. Então, a obra literária também serve como instrumento de conscientizar. Então, essa função aí tem a função de conscientizar a população. Conscientização das pessoas e transformação da sociedade. Por isso, a literatura atua como um agente de participação nos movimentos de lutas sociais da época e de um povo nos quais o escritor se acha inserido. Muitos chamam isso de literatura engajada, onde o autor ele se sente naquele problema. E claro, não é ele não é um cidadão, não é? Então ele tem essa função literária, função política, social, de passar para a população através da arte, da sua arte. Então eu botei como exemplo aqui, dois exemplos, na verdade, o poema Navio Negreiro, que esse é o cara do romantismo da terceira geração, segundo ano, ó, se liga nesse cara aí, viu? Que ele denuncia a escravidão e incitando o povo a acabar com ela. Então, um movimento político-social. E o romance de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, né, apontando a miséria material e moral dos moradores desse tipo de habitação que já tinha, né, naquele século. Beleza? Então, um assunto gostoso, fácil de entender, não é? Que a gente trabalhou a intertextualidade e as funções literárias, não é isso? E quais são as funções literárias? Político, social, estética, cognitivo e catártica. Catártica. Deixa eu botar o nome aqui para vocês perceberem. Catártica. Beleza? Que vem de catarse. Então, um assunto fácil, gostoso, aí vai haver, né? Vai ter textos, né? Terão alguns textos onde a gente também vai trabalhar a compreensão textual de vocês. Por isso que é importante que vocês leiam, né? Não esqueçam desse conselho, né? A gente lê o que é mais prazeroso, a gente ler o que gosta, mas é necessário ler também o que não gosta. Então, leiam. Ah, para que saiu a leitura? Sua vida, o conhecimento, multiplica os neurônios, não é? A gente, quando lê o texto e vê uma mensagem, a gente compreende mais facilmente do que aquela pessoa que não tem aquele costume da leitura e multiplica as ideias e se alimenta de conhecimento e aumenta uma pluralidade de palavras sinônimas que a gente pode
Quando for escrever também, então o seu texto sai de forma mais rica do que quem não lê nada, tá bom? Então, povo de Jeová, essa aula foi destinada ao primeiro e terceiro ano do ensino médio, e em relação ao nosso segundo simulado que irá ter, isso não quer dizer que o segundo ano do ensino médio não possa assistir, não tem problema, tá bom? Então foi um prazer, fique com Deus e até a próxima.